Boa noite, povo de Deus. Vai começar mais um Conversando na Sarça. E aqui quem vos fala sou eu, a missionária Karina Turíbio. Muito boa noite. E hoje nós vamos falar um tema sobre a mulher que ora. E hoje nós estamos com a missionária evangelista Michele Neves. Ela é da igreja Cogic Resgate para a Vida, mãe de 4 filhos, casada com o pastor Denis Neves. Um grande abraço, meu pastor, que eu tenho certeza que o senhor está aí nos assistindo. Formada em teologia, e é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite e que o Espírito Santo de Deus esteja à vontade de nosso meio, falar o que Ele quiser, fazer a forma que Ele quiser. Amém. E hoje nós vamos falar sobre oração. Você que está aí nos assistindo, você sabe o que é uma oração? Como será que faz essa oração? Será que precisa marcar horário? Será que precisa ter um lugar, uma roupa específica? Então hoje nós vamos falar sobre a oração. Missionária, o que seria uma oração? Oração nada mais é que conversar com Deus. As pessoas pensam que é algo de outro mundo, que é algo difícil de fazer, mas a palavra diz que é só nós conversarmos com Ele. E quando nós oramos, Ele certamente está pronto para nos ouvir. É isso mesmo. E muitas vezes, né, missionária, eu ouço muito as pessoas falarem assim: ai, mas eu não sei orar. Aí eu falo, mas a oração, como a missionária aqui acabou de nos falar, é você conversar com Deus. E as pessoas ficam criando, né? Barreiras, né? Exatamente. E não para não orar. E a oração nada mais é de você abrir o seu coração para com Deus. E como que se faz, missionária? Conta aqui pra gente. Será que tem um horário certo? Será que tem um lugar certo? Como que a gente vai fazer essa oração? Não tem um horário certo. A partir do momento que você quer falar com Deus, Ele está disposto a nos ouvir. E não tem uma maneira exata de você falar com Deus. A única coisa que a gente precisa entender é que temos que entrar na presença dEle com sinceridade. Porque a palavra dEle diz em Mateus que nós não temos que ser como hipócritas. Como os hipócritas, repetindo as mesmas palavras, para que as pessoas ouçam, né? E tem que ser no secreto. No secreto a gente está despido de toda a armadura, de todo o nosso eu, e é lá no secreto, no nosso quarto, que a gente encontra com Ele. E com sinceridade, nós com certeza ouviremos a voz dEle. E me fala um pouquinho. A missionária já fez muitas orações, porque a gente vive só de oração, pela fé, né? E orando, confiando no Senhor. Me fala um pouco. A oração transforma? Transforma. E é algo, chega a ser assustador, do nosso antes e do nosso depois. Muitas das vezes nós entramos na presença do Senhor em oração e entramos na presença dEle abatidos, destruídos, sem foco, sem direção. Mas quando nós entregamos o nosso coração em oração e Ele nos ouve, a gente sente a presença dEle e nós nos levantamos daquele momento, naquele lugar, já com um outro sentimento. Porque o Senhor, a partir do momento que nós oramos com sinceridade, Ele nos ouve e o Espírito Santo de Deus faz o trabalho dEle, de nos consolar, o trabalho dEle de nos envolver e nos dando a certeza que o Senhor fará algo por nós. E a oração já transformou a sua vida? Sim. A oração, ela, como é um relacionamento com o Senhor. A oração é uma conversa e a partir dessa conversa a gente passa a ter um relacionamento com o Senhor. Quanto mais oramos, mais relacionamento profundo que nós temos com Ele. E como a gente vai chegar perto de Jesus e não ser transformado por Ele? É impossível a gente entrar na presença dEle e não ser transformado de alguma forma. Eu fui transformada a partir de uma oração que a pessoa fez por mim. Conta um
primeira oração que fizeram por mim, eu tinha 20 anos e eu vou entrar um pouco no testemunho porque se baseia na oração. Eu não conhecia Jesus e eu tinha 20 anos, já era mãe solteira, trabalhava fora, então eu trabalhava para sustentar meu filho, aí pagava aluguel, aquela coisa, mãe solo, com 20 anos, há 23 anos atrás. Se hoje em dia é difícil, imagine há 23 anos atrás. E eu estava na minha casa, indo para minha casa, quando um homem me abordou e falou: faz tudo o que eu mandar você fazer, senão seu filho morre. Meu Deus. Naquela noite eu fui abusada e eu tinha que dar plantão no dia seguinte. Então eu fiz exatamente o que aquele homem pediu, mas por instinto de proteção do meu filho, eu não queria que acontecesse nada com o meu filho. Ele tinha apenas 1 ano e 10 meses. E aconteceu tudo o que tinha que acontecer, ele foi embora e eu fiquei destruída em casa. No dia seguinte, não dormi a noite inteira. No dia seguinte eu fui cuidar do amor de alguém. Peguei o meu sofrimento no bolso e coloquei no bolso. E a partir daquele momento eu fiquei o dia todo de plantão, muito atribulada, muito triste, com medo, um medo que tomou conta de mim, que, meu Deus. Fui para casa, fui pegar meu filho, que tinha deixado com uma amiga, fui dar plantão, deixei com uma amiga, meu filho. Quando eu voltei, peguei com a minha amiga, fui para casa. Quando eu estava no metrô com ele no colo, eu olhei para a passarela do metrô e pensei: eu vou me jogar daqui com ele. Porque eu não quero mais viver nessa situação, e se eu voltar para o mesmo ambiente e ele estiver lá, vai acontecer tudo de novo, vai ameaçar o meu filho, eu não quero mais. E aí eu fiquei olhando aquele trilho do trem e eu pensei em me jogar com ele de lá. Só que algo dentro de mim falou: não faça isso. E eu nunca tinha sentido aquilo antes, eu estava decidida em fazer aquilo. E eu ouvi e não fiz. Fui para casa, o percurso todinho chorando no ônibus, com ele no colo. Eu lembro que era um sábado à noite, já era 11 horas da noite, e era uma noite fria, estava garoando, e eu com meu menino no colo, indo para casa, morrendo de medo de acontecer tudo de novo. É a cena passando na minha cabeça, tudo de novo. E ali no ônibus o Espírito Santo falou comigo. Eu nunca tinha escutado a voz dele, eu não sabia quem era Jesus. E o Espírito Santo falou assim: desce no próximo ponto. E eu estava soluçando de chorar e abraçando meu filho, assim, desesperadamente. E eu ouvi aquela voz e falei: mas que loucura! Eu nunca ouvi isso. E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, ele é uma voz tão doce, que nos abraça, nos envolve e é tão convincente da forma, uma paz, né, dentro de nós. Foi inacreditável, assim, na hora. Eu pensei: nossa, que loucura, eu tô ouvindo vozes, né? Uma situação dessa era só o que me faltava, né? E passou um ponto e ele falou novamente: desce no próximo ponto. E eu obedeci aquela voz, peguei o meu gordinho no colo, chorando de soluçar. E eu desci no ponto de ônibus e fiquei com ele parado no ponto de ônibus, assim, e agora, né? Pra onde que eu vou? O que eu fiz? Faltava 4 pontos ainda pra eu chegar em casa. E tava garoando, era uma rua deserta, comercial, num sábado, 11 horas da noite, não tinha ninguém. Serenando ainda, né, com frio, não tinha ninguém. E eu falei comigo mesmo, assim: o que eu fiz? Agora eu vou ter que ir com esse gordinho no colo, até 4 pontos andando. Só que a voz falou comigo de novo. E essa voz falou assim: desce a rua e entra na primeira porta que você encontrar aberta. E assim eu obedeci, eu já não tinha mais nada a perder.
Eu já estava ali, já tinha perdido meu ônibus, já tinha perdido meu dinheiro da condução. E eu obedeci. Quando eu desci a rua, encontrei a primeira porta aberta. Era uma igreja, Renascer. Tinha acabado de terminar um culto de jovens. Eu tinha 20 anos. 2 jovens olhou para mim na porta da igreja e eu parada assim, no sereno, com o menino no colo. E esse casal de jovens veio até mim e falou assim: eu posso te ajudar? Nessa hora eu desmoronei. Nessa hora eu falei: pode. Eu preciso de ajuda. E eu quero falar nessa noite que seja você a voz que clama no deserto de alguém. Porque nessas situações, missionário, nos desertos da vida, que a gente precisa de uma voz clamando do nosso deserto. E esses jovens vieram até mim e falaram de Jesus. E um Jesus impressionante. Ele não queria saber do meu corpo, ele não queria abusar de mim, ele não tinha um interesse nenhum no meu corpo como mulher. Ele só queria o meu coração. E aquela palavra daqueles jovens entrou no meu coração de uma forma, missionária, de uma forma que eu falei: eu quero esse Jesus para mim. E lá se vai 21 anos de conversão, apaixonada por esse Jesus. E foi através dessa oração que mudou minha vida. Olha só, eu tô assim, o temor de Deus tomou conta do estúdio. É algo assim, missionária, que eu sinto fortemente assim, Deus aqui no lugar. Para você que está nos assistindo, olha o poder que tem uma oração. E você que já é convertido, olha a importância de você ficar na porta da igreja, recebendo as pessoas que estão adentrando a casa de Deus. Olha a importância que é você ter esse olhar, como a missionária falou. Talvez se aqueles jovens não tivessem te abordado dessa forma, o que teria sido de você? Eu só teria entrado, porque eu ia obedecer aquela voz. Eu só teria entrado e sentado com meu filho lá. E se ninguém me abordasse, se ninguém gritasse no meu deserto, se ninguém me desse água viva no meu deserto. É por isso que você, obreiro que está nos assistindo, independente do seu cargo eclesiástico, tem a sensibilidade do Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo, porque as vidas precisam de ser acolhidas, né? Acolhidas, sentir esse amor do nosso Deus, sim, do nosso Jesus, porque o nosso Pai, Ele é isso. Ele é esse Deus acolhedor, que no momento mais desesperador que a missionária passou, estava disposta a desistir de tudo, pensando em tirar a própria vida, juntamente com o do meu filho. Eu não ia deixar ele nesse mundo tão perverso. E olha o que Deus faz através de uma oração. Você que está em casa nessa noite nos assistindo, você que talvez aí esteja desesperado, você que está aí talvez pensando coisas como um dia a missionária pensou e aqui nos falou. Ei, Deus tem algo para te dizer nessa noite, não desista. Olhe para o alto, porque é do alto que vem o mesmo seu socorro nessa noite. Eleva seus pensamentos, seu olhar agora neste momento a Deus. Aí na sua casa, de repente você está aí essa noite fria, como está hoje, tempinho propício para estar deitado. Talvez você esteja deitado já, esteja aí no sofá. Não importa onde você esteja neste momento, porque Deus se faz presente aqui conosco. E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto. E Ele vai te alcançar nesta noite, aonde você estiver. Não importa a situação que você esteja passando. De repente é uma situação que você está desesperado devido a um filho que está subindo há dias, sem ter notícia. De repente você, mulher, está aí na sua casa. De repente seu casamento não está indo bem. Seu marido está falando para você que vai embora. E de repente você está com o seu aluguel atrasado.
Eu não sei a situação que você está passando, mas assim como um dia Deus transformou e alcançou a vida da nossa missionária que aqui está presente nessa noite, nesse podcast, ei, Deus vai te tocar neste momento. Apenas basta você acreditar e confiar no Senhor, porque Ele está aí visitando o seu lar nessa noite. Aleluia, tem momentos que as coisas saem fora do roteiro, viu, missionária? Sim. Porque a direção desse podcast está nas mãos do Senhor e aqui nós vamos ter essa sensibilidade hoje, porque Deus quer fazer algo diferente nessa noite, missionária. Ele de cura para alguém. Exatamente, você que está aí nessa noite talvez machucada, aleluia, humilhada, eu não sei a situação na qual você está passando, mas Deus tem uma palavra nessa noite para a sua vida que vai transformar a sua vida, vai mudar a sua história. Oh, aleluia, é noite de Deus, aleluia, dá um novo para a vida de você que está aí assistindo. Talvez você seja como uma missionária um dia que não conhecia Jesus. Ela não conhecia, mas o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração nessa noite. Tem situações que parece que é o fim. Que não tem solução, não tem saída. Eu não vejo saída nesse deserto, eu não vejo saída nessa situação. Missionária, você não sabe o que eu estou passando, mas todos nós passamos por certos desertos na nossa vida que a gente não vê nem o começo nem o fim. A gente sabe que entrou nesse deserto, mas não sabe para onde que vai. Mas nessa noite o Senhor está falando para alguém que não acabou, não é o seu fim. Esse deserto não é para a morte. Você vai chegar em Canaã e vai cantar do outro lado. Por mais anos que ficaram nesse deserto. Tem pessoas que... Missionária, tem pessoas assistindo aqui que estão há anos no deserto. Há anos esperando sair do deserto. Mas dependendo da sua oração hoje, esse deserto acaba. Dependendo da sua oração hoje, esse deserto acaba. Porque o meu deserto um dia acabou. Quando Jesus chegou, Ele me deu água. E essa água não acaba. Essa água não acaba. Essa água é viva, ela brota. A partir do momento que nós recebemos essa água, a gente passa a jorrar essa água nas pessoas. E tem pessoas que têm essa água e estão guardando para si. Ei, seja a voz que clama no deserto de alguém. Tem vasos escondendo a água dentro de si. É tempo de transbordar em alguém. E fazer a diferença. Porque é para isso que Deus nos chamou, né, missionário? Não foi só para a gente ficar ali sentado na igreja. Não se trata disso. Se trata do outro. Exato, é sobre alcançar vidas. Jesus nos deixou esse ensinamento. Ele veio à Terra em forma de homem e espalhou o seu amor. Fez tantos ensinamentos, milagres aqui na Terra. E por nós. Não foi por Ele. Ele deixou a sua majestade, o seu trono de glória, para viver aqui. Para saber como nós vivemos aqui e sentir o que nós sentimos aqui. Então foi por nós. E nós temos que ser para o outro. Porque a partir do momento que nós temos a transformação dentro de nós, nós temos que... Estamos aptos a transformar alguém também. E depois desse dia, você entrou nessa igreja, a sua vida mudou. Conta um pouquinho desse caminhar, através dessa oração. Voltei para casa. Só que aquele casal, um rapaz falou assim para mim: você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Eu falei: aceito. Aí eu fiz a minha oração de confissão. E ele falou assim: você acredita que você não vai mais ver esse rapaz? Na minha cabeça era impossível, porque ele morava por ali. Aí eu falei: eu creio. Missionária, quando nós fazemos uma oração e determinamos, cremos, eu creio, é a fé que move. E eu fui para casa e não vi mais. Dali, 2 meses depois, eu continuei frequentando aquela igreja.
Deu 2 semanas eu estava descendo as águas. Deu 3 meses eu já estava sendo batizada com o Espírito Santo. E eu não vi mais. Passou 1 mês mais ou menos, eu saí daquela casa, fui para outro bairro. Depois o Senhor me levou para o Rio de Janeiro. Depois me trouxe para São Paulo de novo. E eu ali sempre na presença, eu não consigo até hoje desviar da presença. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu estava disposta a acabar com tudo. Mas o Senhor me pegou. Me estendeu a mão para mim, me tirou desse charco de lodo. Falou, vem para a luz. Aí você não fica mais. Aí você não volta nunca mais. Para esse lugar de derrota, você não volta mais. Esse lugar de humilhação, você não volta mais. Esse lugar que te colocaram, você não volta mais. Seu lugar agora é comigo. Mas isso não é honra, não. Nós não merecemos. Isso é graça. E assim foi a minha caminhada. Até que eu reencontrei o meu esposo, já ele convertido na Batista, e eu continuei na Renascer. Eu já estava no Ministério de Louvor, e ele era do Ministério de Música também, do Louvor, ele tocava. E eu já tinha namorado ele antes, só que nós éramos do mundo. Quando nós nos reencontramos no metrô... Olha, a história surpreende, essa parte eu não sabia, não. Quando nós nos encontramos no metrô, eu estava com meu filho, e ele falou assim, nossa, você tá bem? Eu disse, não, você tá bem. O clima de amor está no ar. Aí ele falou assim, nossa, tá diferente. Assim, agora eu sou crente, falei pra ele, agora eu sou crente, sempre foi do fogo, né? Ele, nossa, que bom, te abençoe, sou da Batista. Nossa, que legal, bacana. Trocamos telefone, a gente foi pro Rio de Janeiro. Nesse período, a gente se encontrou, nesse período eu fui pro Rio de Janeiro, morei por lá. Quando eu voltei, retornei, a gente voltou a conversar. E eu fiquei um período, eu não me recordo exatamente o período que eu fiquei entre quando eu aceitei Jesus e quando eu reencontrei o Denis. Foram meses, assim. E eu não queria ficar com ninguém, porque para mim, todo homem que se aproximasse de mim, queria algo de mim. E eu já não estava disposta mais a isso. Porque eu já era noiva de Cristo agora. Eu já tinha dono. Então eu não podia me entregar mais para ninguém. A não ser aquele que o Senhor quisesse. E foi algo surpreendente, assim, porque a gente começou a conversar. E também envolvendo oração. Ele fez um propósito com Deus de que a pessoa que ele casasse tinha que falar 2 frases. Só que ele falou para dentro de si. Ele não verbalizou o que a pessoa tinha que falar. Olha, eu vou te falar, missionária, porque eu também sou dessas, meu pastor Denis, estamos juntos nesse sentido de oração, porque... Sim, porque aí o inimigo não tem, né, como lançar alguns pratos aí, né? E eu também tinha um propósito, porque eu nunca tinha recebido flores, nunca tinha recebido um buquê de flores. E eu falei pro Senhor assim, na mente, né? Falei assim, o rapaz que me der um buquê de flores, é esse que eu vou casar. Quando o Denis ele foi me pedir namoro, eu já tinha falado as 2 frases que ele tinha pedido pro Senhor como um sinal. E você pode falar que eu sou curiosa. E se eu te falar que ele não me falou quais são as 2? Ele não me falou. Mas você... E hoje ele não lembra, né? Estava 18 anos atrás, ele não lembra. Então, ele também me falou assim, não, deixa que Deus sabe. E quando ele foi lá em casa me pedir namoro pro meu pai, mesmo eu sendo mãe solteira, ele foi lá fazer tudo certinho, pedir namoro pro meu pai. Ele veio com um buquê de flores pra mim. E aí, nesse momento você lembrou da oração? Na hora eu lembrei da oração, assim, é você. E é ele até hoje. Que lindo. E nós nos casamos, nós oramos pro noivado. Nós queríamos noivar em abril. E era fevereiro, a gente entrou num período de oração, nós orávamos juntos todos os dias. Nesse período,
o Senhor confirmou o casamento. Não só o noivado, como o casamento. Deus fala. Deus fala. Ele ainda fala. E Deus falou assim, dia 26 de novembro vocês casam. Na minha mentalidade era do ano seguinte. E eu falei, ainda na oração, eu falei assim, Senhor, é no ano que vem? Ele não, é nesse ano. Era fevereiro. Nós iríamos noivar em abril e o casamento seria em novembro. Faltava 3 meses para o casamento, eu não tinha nada. Só que uma oração fez toda a diferença também. Porque eu fui ver um vestido de noiva. O último vestido de noiva que eu experimentei, que eu não queria mais experimentar, que chega uma hora que a gente está experimentando, a gente não quer mais. Não é verdade? É tudo igual, parece que... Né? Não quero mais, não. Vamos pra casa que já deu. O último vestido, eu me olhei, não precisava de ajuste nem nada. Eu me olhei no espelho e falei, Senhor, é esse que eu quero. Eu não tinha nada. Eu não tinha dinheiro. Eu ia falar isso. E a gente tem mania de querer aquilo que a gente não pode. Mas aí nós servimos eu ia falar isso, missionária. Né? E eu me olhei assim, meu Deus, é esse. E ali no box, né, no espelho, eu orei ao Senhor, Senhor, eu quero esse. Saí, minha mãe ficou encantada com o vestido, assim, nossa filha, é esse. Quando a mulher, a vendedora me falou, olha, esse é o segundo aluguel. Ele está saindo por 1.800 o aluguel. Mas a loja pode fazer por 1.300 para você. Eu olhei para minha mãe. Ai, Misa, a gente não tinha nada. A gente tinha uma promessa só. Né? E a fé, a certeza que ia acontecer. Bom em todo tempo. Meu pai havia falado, eu vou te dar R$300 para você comprar o vestido. Oh, meu pai não tinha noção das coisas, né? E eu fui atrás desse vestido por R$300, só que eu não tinha também os R$300. Ele não havia me dado ainda. Faltando 3 meses pro casamento. Meu pai ia me dar R$300. A moça falou assim, quanto você tem para eu alugar para você? Olha, aquela moça está experimentando igualzinho. Ali ela vai levar por 800. Aí eu falei assim, moça, eu tenho R$300, só que eu também não tenho ele aqui agora. Ela olhou para mim, olhou para minha mãe. Minha mãe ainda não é convertida, mas o dia dela vai chegar. Eu creio. E ela falou assim, vou falar baixinho para outra não escutar. Mas eu vou alugar ele para você. Olha aí. Eu vou alugar ele para você por R$300. Quando que é o casamento? Daqui 3 meses. Então você me paga 100 por mês. Aí você vai lá em cima, você escolhe o véu, você escolhe a coroa que você quer, o brinco e o colar. Porque Deus não deu fazer isso por você. Mas aquele dia eu falei, não é possível. Um aluguel de 1.800. Fazia até 1.300. Ainda faltava 1.000. Eu só tinha uma promessa de 300, nem o 300 eu tinha ainda. Mas o Senhor estava no controle de todas as coisas, Ele continua no controle de todas as coisas, e independente da situação, o inimigo tenta nos cegar. Por isso que quando a palavra diz que nossa fé tem que ser inabalável, é independente da situação. É inabalável por quê? Porque vai ter situações que você não vai acreditar realmente que pode acontecer alguma coisa. Pode vir algo bom de Nazaré. Mas Jesus veio naquele lugar também. E aquele vestido foi meu por R$300 em 3 vezes. Foi quando o Senhor começou a bradar naquele lugar e eu comecei a receber presente, eu comecei a receber o buffet, o casamento foi todo pago. A única coisa que eu comprei foi o convite, R$70 na época. O melhor salão da região, com piscina, 2 andares, buffet maravilhoso. Nesses 3 meses tudo isso aconteceu.
que a promessa do Senhor fosse cumprida na nossa vida. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ah, mas eu não vejo que as coisas estão acontecendo. Não importa, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O milagre acontece na hora que precisa acontecer. E a gente precisa estar preparada com a nossa fé inabalável nele, crendo que vai acontecer. E eu creio, eu estou no posse. Você que está em casa, vocês não têm noção da glória. Ele está aqui. A presença de O Deus. Espírito Santo de Deus está aqui. Você que está em casa, se Deus te fez uma promessa, só confia. Muitas das vezes a gente recebe. A missionária está falando e o Espírito Santo falou comigo de uma forma. E eu vou liberar isso para você que está em casa. Volte a sonhar. Porque Deus, Ele realiza sonho. Não olha o tamanho, o valor do seu sonho. Porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é maior que o seu sonho. E se Ele deu a promessa, Ele é se fiel. responsabiliza de cumprir. Não importa se você está sem dinheiro, se o seu nome está negativado, se você não tem cartão, Ele é um Deus que Ele faz. E Ele faz. Ele totalmente fora da lógica humana, né, Miss? Não tem explicação. E ele chega exatamente desse jeito para dizer, sou eu. Não é o homem, não é você. Sou eu manifestando a minha glória. Sou eu manifestando o meu poder sobre a tua vida para dizer que eu estou no controle de todas as coisas. Eu sou um Deus que tudo posso. E a partir daquele momento, os 3 meses se passaram e tudo aconteceu. Quando nós estávamos... Meu esposo pegou o telefone para ligar para o acampamento. A gente ia acampar na lua de mel. A gente ia pegar a mochila, a barraca de camping, ia para o Guarujá, para a Praia Branca, para... Tá tranquilo, tá lindo, tá tudo lindo. Vamos acampar na lua de mel, tá tudo certo. Quando meu esposo colocou a mão no telefone, o meu sogro liga. Filho, escuta, vocês têm onde passar a lua de mel? O meu esposo falou assim, sim, pai, a gente tem onde passar a lua de mel, a gente vai lá pra acampar. Ah, é a nossa cara mesmo acampar, a gente gosta. E o meu sogro falou assim, não, vocês não vão acampar, não. Eu peguei 3 dias no melhor hotel de Guarujá, vocês vão pra lá, tudo gratuito. Eu olhei pra ele, nada possível. A gente já queria ir na praia, mas o melhor hotel do Guarujá já era outra coisa, porque o Senhor nos surpreende. Sabe qual é o segredo? Confiar. O tempo de espera não é fácil. Porque eu perdi o emprego no meio do caminho, eu perdi o emprego. Eu noivei no dia 16, no dia 25, minha paciente faleceu. Me abriu, eu não consegui emprego. Meu esposo ficou desempregado. Ele só conseguiu emprego faltando 2 meses para o casamento. Aí não ganhando R$400 na época. E como é que as coisas acontecem dessa forma? É confiar num Deus que tudo pode. E não é porque a gente merece, não é porque Ele gosta de abençoar os filhos dele. Ele tem prazer em abençoar a gente. Quando nós decidimos nos posicionar na presença dele, Ele tem prazer de nos abençoar. Você sabe, Miss, só te interrompendo, isso eu vivi. Quando a gente se posiciona, porque muitas das vezes Deus Ele nos dá a promessa e o que Ele nos prometeu está de pé. Se a gente não recebeu, não é porque Deus se esqueceu ou que Ele mudou de ideia. É porque alguma coisa no meio do caminho ficou errado em nós. Exatamente. Porque é muito real assim o que a Miss acabou de falar. É a posição. Quando a gente se posiciona, Deus Ele tem prazer de nos recompensar. Sim. Eu tenho o costume de usar essa frase missionária, que eu falo assim, Deus não fica devendo nada a ninguém. Exatamente. Então, tudo aquilo que a gente faz, que a gente entrega, que a gente renuncia, Deus Ele recompensa. E a palavra de Deus vai dizer isso, que Deus Ele tem o prazer de nos recompensar quando nós negamos assim a vontade da carne, né, para fazer a vontade dele. Exatamente. E aconteceu o casamento.
E foi glória pura. Foi bênção pura de Deus. Fomos para o Guarujá. Foi a coisa mais linda do mundo. Voltamos na primeira semana, meu esposo fala, vamos no cartório. Pra quê? Renato vai ser meu filho. E ali meu esposo assumiu meu filho, colocou o nome dele, esse meu primogênito. E a partir dali a gente foi caminhando com Deus, juntos, e veio a segunda gestação. Só que eu fiz uma oração também na segunda gestação. A nossa caminhada com Jesus é constante na oração. Para você se relacionar com Jesus, nós precisamos orar. Para conhecermos Deus, temos que ler a palavra. Agora, para se relacionar, é com oração. E a oração é você conversar. Exatamente. Sem palavras elaborantes, sem armaduras, esse é você. Pai, eu estou passando por isso, eu não estou suportando mais. Me ajuda. O que eu preciso fazer? É uma conversa. Deus não é um gênio da lâmpada para a gente chegar nele somente para pedir. Deus, ele quer relacionamento. Fala para mim como foi o seu dia. Deus se encontrava com Adão e Eva no cair da tarde. E ele sabia o que eles haviam feito no jardim. Só que ele queria se relacionar com eles. Fala pra mim o que você fez. Colocou o nome dessa fruta? Desse animal? Nossa, que legal. Só que o pecado entrou e nos separou. Só que por um homem teve a separação. Mas através de um homem nos uniu. Porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. E hoje a gente tem livre acesso à sala do trono. E a gente só ajoelhar. Ou apenas lavando a louça. Quantas e quantas vezes eu senti a presença de Deus lavando a louça? Falando, Deus me ajuda. Deus me ajuda. E nesse momento Deus ele nos visita assim de uma forma, né? Que a gente chora, que a gente chora e depois fica o alívio. Um alívio, nem parece que a gente chorou, nem parece que a gente estava sofrendo mais por aquilo, porque o Senhor é o nosso consolo, Ele é o nosso renovo, Ele é o nosso restaurador. E teve uma segunda gestação. E eu fiz uma seguinte oração. Eu falei, era planejado, o bebê era planejado, nós planejamos ele. E o Senhor nos concedeu, e eu falei assim, Senhor, se esse bebê não vier perfeito igual o Renato, toma para si. Porque eu não tenho estrutura, o Senhor me conhece, eu não tenho estrutura. Na primeira ultrassom, o coraçãozinho não estava batendo mais. Olha o poder da oração. Eu não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Naquele momento eu não tinha estrutura. Fui fazer a coletagem. Já não tinha mais jeito, o bebezinho já estava ali. E perdi ele. Foi um sofrimento, assim, porque perder um bebê é triste demais. Só que eu fiz essa oração. Quando eu fui pegar o laudo, estava escrito uma formação do feto. Então Deus sabe, Ele ouve a nossa oração e Ele sabe do que a gente precisa. Porque se fosse da vontade dEle, o neném continuar mesmo com uma formação, Ele daria a estrutura para mim. Mas naquele momento eu não tinha estrutura e Ele sabia disso. E através dessa oração, o Senhor levou o meu bebê. Depois de 6 meses eu estava grávida de novo. Da minha bebê arco-íris, Rebeca. E ela veio para alegrar a casa, assim. E a Rebeca hoje ela está com 15 anos, é minha preciosa. E foi através dessa oração que o neném se foi, mas o Senhor me trouxe outro. Só essa daqui, vou mandar para você sorrir de novo. Porque você ficou muito triste. Essa aqui vai te trazer o riso necessário para os seus dias maus. E é o que ela tem sido. Os filhos eles têm esse poder. Certa vez eu estava na quarta gestação. Certa vez eu estava num monte, orando. Meus filhos estavam em casa, já estavam maiorzinhos, os dois.
o Renato e a Rebeca. Foi para o monte orar com um grupo de pastores. Oração novamente. De longe o pastor falou assim: Denis, no monte, de madrugada o pastor gritando: Denis, você já tem filhos? O Denis falou: sim, pastor, tenho 2, para a glória de Deus. Escuta, Deus mandou dizer. Ele já estava com o casal, estava tudo certo, já estava bom. Deus mandou dizer para vocês: prepara o enxoval que ele tem pressa, porque é dupla honra que ele vai dar, é 2. Naquela hora, missionário, me bateu um desespero. Eu imagino. Meu Deus, me bateu um desespero, porque a gente crê em profecia, amém? Amém. Aquilo entrou no meu coração, falei: meu Deus do céu, mas eu chorei, num choro de desespero. Senhor, por que eu? Por que eu já tenho 2? Eu não tenho condições financeiras de ter mais 2. E eu gritava naquele monte de desespero. Só que o pastor do outro lado estava escutando meu grito de desespero. Eu chorava desesperadamente. Não porque eu não queria a bênção de ser mãe novamente, mas é que eu não tinha condição de ter mais 2. E nessa época o Renato e a Rebeca estavam com que idade? Só pra gente entender a história. o Renato estava com 8 e a Rebeca com 5. Pequeno, né? As crianças pequenas. Aí, só que o pastor que profetizou, ele começou a falar: Jesus, oh Pai, olha o desespero que ela está agora. Eu só falei o que você pediu para eu falar. O Senhor sabe de todas as coisas. Ela está sofrendo com a notícia. Derrama sobre ela uma alegria que ela não vai conseguir conter. Eu fui saber isso depois de anos dessa oração do pastor. O pastor sábio, né? Depois de anos. Ele viu o seu desespero. Lá do outro lado do monte, a gente se espalhou. Naquela hora ele começou a escutar minha risada. Ai, me deu uma alegria que nem meu esposo entendeu, porque ele estava lá no tic-tac do Chaves, né? Meu Deus, mais 2, já tem 2, vai ficar 4. E eu rindo, e saí correndo pelo monte. Estava tudo escuro, eu não tropecei, é sobrenatural. E o pastor falou assim: agora sim, o Senhor cumpre a obra. Deu 3 meses, eu estava grávida dos gêmeos. Porque Deus faz aquilo que Ele promete. E foi assim. E eles vieram. E o Senhor supriu todas as coisas. Vinha a roupa de onde não parecia que ia vir. Vinha a fralda. Quantas e quantas vezes eu pegava a fralda e falava assim: Senhor, é a última fralda que eu estou colocando nesse aqui. É o Wallace, ou o Cauã. É o Cauã, é a última fralda. Estou colocando. O Senhor disse que não faria falta, não teria falta de nada. O Senhor me deu. Quando eu fechava a fralda, descia alguém na escada com um pacote de fralda na mão. Quantas e quantas vezes, missionária? Sabe o que é isso? Provisão, providência e promessa cumprida. E oração. E oração. Aí é o segredo de você que está aí nos assistindo nessa noite. Eu confesso a missionária, quando eu preparei que a gente vive em oração. Eu disse: Senhor, dá algo diferente. Sim. E hoje foi muito diferente esse podcast. Eu confesso, sim, a missionária, que eu estou assim impactada. E é só um pedacinho. Com a glória de Deus, porque você que está em casa, talvez você, muitas das vezes eu mesma, porque as pessoas às vezes pensam que nós, missionários, pastoras, pastores, que a gente é super-herói, que a gente aguenta tudo, que a gente não se preocupa com nada. Mas pelo contrário, é que a gente vai orar, vai chorar, vai entrar no secreto para falar com Deus. E eu estou impactada assim, porque Deus falou comigo de uma maneira tão grandiosa, talvez a missionária não tenha dimensão. Uma conversa, né? Nós estamos conversando e o Senhor está conduzindo. Quando eu falei: Senhor, e esse podcast quinta-feira? E eu
até comentei com a missionária, falei, missionária, vamos falar sobre Esther, vamos falar sobre Ana, porque são mulheres que oraram. E aí depois o Espírito Santo de Deus falou, é a mulher que ora, mas você que é homem, é para você também, porque o homem ora e eu vou falar, o homem, quando ele também se posiciona na presença de Deus, sai de baixo, né? Porque Deus, ele não está preocupado se você que está nos ouvindo aí, se talvez você é uma senhora, ou se é você que está mais jovem, se você iniciou agora na presença de Deus, a caminhada com Jesus, ele não está preocupado com isso. Jesus, ele quer teu coração, ele quer a tua sinceridade, o seu coração quebrantado diante da presença dele, porque grandes coisas estão por vir nessa noite, missionária, através desse podcast. Deus vai transformar a sua vida, porque vai transformar a minha, porque eu peguei a minha parte, porque a gente está aqui, o estúdio está tomado da presença de Deus, realmente assim, me impactou. Deus sabe, e lá na frente você vai saber, você também que está aí nos assistindo. Haverá testemunho. Haverá sinais. E a oração, ela muda uma história. Como mudou, Deus transformou. E eu quero aqui perguntar para a missionária, qual foi a oração que um dia a missionária fez? Dei tantas, mas uma que você fala assim, missionária, essa oração, ela marcou minha vida. Ela marcou porque eu estava em tal momento, então compartilha conosco aqui. Dentre tantas, né, essas, uma que eu me recordo, eu tive que fazer uma retirada da vesícula. Eu sabia que eu ia ter anestesia geral. E eu entrei numa paranoia, assim, sabe? Quando você, ai meu Deus, cirurgia, né? E eu falei, Senhor, eu vou receber a anestesia geral. Enquanto eu estiver naquela anestesia, eu quero encontrar com o Senhor. Só que eu quero voltar. Eu quero me encontrar e voltar. E eu fui orando. Foi passando os dias, eu fui orando isso. E aquilo foi tão enchendo o meu coração, assim, meu Deus, eu vou me encontrar com Ele. Ah, eu vou me encontrar com Ele, eu vou me encontrar com Ele. E aquilo mexeu assim comigo, eu não via a hora de acontecer a cirurgia logo para eu poder me encontrar com Ele, porque eu tinha certeza dentro de mim que eu ia me encontrar com Ele. Veio a anestesia, estava tão ansiosa que o anestesista deu uma anestesia, assim, não, você não está com sono. Não, eu não estou com sono, eu estava ansiosa. Ele, nossa, eu vou dar a segunda dose, mas se você não dormir, não vou poder dar mais, que já foi o limite. Eu vai ter que remarcar. Não, agora eu vou dormir. Deu a segunda anestesia, eu apaguei. E eu me encontrei com ele. Eu acordei com um vestido branquinho. Eu lembro que a manga era comprida, assim, sabe? E eu estava numa colina, lembra muito aquele Teletubbies, lembra daquele desenho do Teletubbies, que as colinas eram bem verdinhas, né? Bem verdinha. E eu acordei numa colina bem verdinha, assim. E quando eu olhei para o lado, eu vi um homem vestido de linho, branco. Só que eu não consegui olhar para o rosto dele, eu não consegui. O ambiente era muito claro, só que quem estava clareando era o rosto dele, aquele ambiente todo. E era uma luz assim, eu não conseguia ver daqui para cima, de tão... Não tem uma luz física que pode expressar aquilo que eu vi. Eu não conseguia olhar para o rosto, mas eu sabia que ele estava iluminando todo aquele lugar. Era mais que um sol. Ele não só aquecia, ele envolvia. E eu andei do lado dele, umas 2 colinas baixinhas, e na maiorzinha nós sentamos assim. Ele sentou, eu sentei do lado dele. Eu tinha tanta coisa para falar para ele, que eu amava, que eu queria expressar meu amor por ele, eu só sentei do lado dele e fiquei lá. Quando ele levantou, eu levantei junto. Nessa hora eu acordei. E uma enfermeira estava do meu lado, falando, ainda bem que você acordou.
Porque era para você ter acordado meio-dia, já são 3 horas da tarde. O desespero da família, né? Eu nem avisei seu esposo ainda, falei que você estava numa sala de recuperação. Só que você está sendo monitorada. Porque era há 3 horas atrás, era pra você ter acordado. Eu falei, eu não queria ter acordado. Mas você falou que queria se encontrar. Eu queria voltar, mas quando eu cheguei lá, eu não queria voltar. Ele era lindo demais. Ele era lindo demais. Aí eu queria abraçar tanto ele. Eu queria cheirar ele, eu queria apertar e falar, Jesus, eu te amo tanto. Obrigada por ter me salvo naquele dia. Obrigada por ter me tirado daquela escuridão que eu estava. Eu pensei que eu ia morrer naquele dia, mas o Senhor me trouxe vida. E olha a vida que o Senhor me deu, eu sou tão grata. Eu tenho meus filhos, tenho a minha casa, tenho meu esposo. Nós temos saúde, temos emprego. O Senhor tem sido tão, tão, tão bom. E eu não consigo falar uma palavra. E eu acordei. E foi a oração que mais impactou a minha vida, porque toda vez que eu lembro dessa situação, eu lembro e sinto aquele momento. Falei, meu Deus, coisa linda de Jesus. E Ele é incrível. Isso que é missionária. Eu senti assim algo inexplicável. É só para quem crê mesmo. Talvez alguém esteja assistindo e não acredite, mas é com os olhos espirituais. Sim. Tem coisas que não são realmente desse mundo, nosso terreno, né? É algo espiritual. E pra gente encerrar esse podcast hoje, tá tão bom. Eu tenho certeza que esse podcast não é apenas mais um episódio. A gente nem seguiu o roteiro. Porque é Deus que está à frente, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, você que está em casa, não é apenas mais um episódio do Conversando na Sarça. Hoje é o dia que Deus escolheu para mudar a sua vida. Nós vamos fazer algo aqui diferente, hoje está diferente. Nós vamos fazer um momento de adoração. Nós vamos louvar o Senhor, porque foi falado muito sobre oração. Teve muitos momentos na minha vida missionária que eu apenas olhei para o alto, porque é lá do alto que veio o meu socorro. E você que está em casa, neste momento, eleve seus olhos, seus pensamentos a Deus. Se você estiver no seu quarto, feche a porta do seu quarto neste momento. Se reserve, tenha alguns minutos, tenha um particular com Deus. Através dessa conversa, dos testemunhos impactantes, missionária. Deus quer impactar a sua vida, quer mudar a sua história. Dê o primeiro passo nesse momento que nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor. Eu te convido, junto comigo, a conversar com o Senhor. Enquanto a gente vai louvar, você que está em casa, está no sofá, está aí talvez passando por algum problema familiar com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Entrega agora, abra seu coração para Deus. Assim como a missionária contou aqui que um dia ela falou numa gestação, ela abriu o coração dela e falou, Senhor, eu não estou preparada. E Deus foi lá, ouviu a oração dela. Assim como tantos testemunhos aqui dentro de uma conversa missionária. Que coisa linda. Faça isso neste momento. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Nós vamos olhar para o alto, olhar para o Senhor. Enquanto aqui prepara o louvor, nós vamos louvar, olharem para o alto. Olhe para o Senhor agora neste momento. Eleve o seu pensamento. Entra no seu quarto, se você estiver em casa. Conversa com Deus. Porque Deus, Ele vai mudar a sua história. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar.
ao Senhor aquilo que está afligindo o seu coração. Não olha para a situação, não. Olha para o alto. Que é de lá que vem o meu e teu socorro. Mesmo na tribulação, posso não ver suas mãos, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a benção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando minhas forças se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti não me firmar. Então confiarei em ti nas promessas que fez a mim, pra mim. De onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Oh, aleluia. Terei um testemunho, eu contarei ao mundo que tu és meu Deus. Creia tão somente. Se você e eu olhar para o alto e confiar no Senhor, nas promessas que Ele fez para mim e para você, nós vamos contar o testemunho e todos vão saber quem é o nosso Deus. Amém. Que tremendo, missionário. Quero aqui te agradecer por estar aqui, né, por ter aceito o nosso convite. E já fica aí o convite para você visitar o nosso ministério, Igreja Pentecostal Sarça, a Presença de Deus, que fica situada na Rua Agreste de Itabaiana, 636. Os cultos são de terça-feira e sexta às 19h30 e aos domingos às 18h30. Você é o nosso convidado especial. Vem aqui conosco ouvir uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Quero agradecer, missionária. Obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Que impactante. Eu creio que através do seu testemunho, Deus alcançou muitas vidas. Em nome de Jesus. Esse é o objetivo. A gente é sarada para sarar. É curada para curar. Para transformar. A partir do momento que nós somos transformados, somos aptos a transformar. É verdade. E você que está aí, antes de encerrar, de te desejar uma boa noite, uma noite abençoada, já quero deixar um spoiler. Semana que vem é Dia dos Namorados. Então, o clima de amor está no ar aqui no Conversando na Sarça. Nós vamos ter aqui um podcast especial, Dia dos Namorados. Não perca, você é o meu convidado. E todos fiquem na paz. Um grande beijo.